Ei, gente, estou de volta. Olha a minha mão aqui, a mão misteriosa. Estou de volta com este programa que, na verdade, é uma chance de você entender por que você recebeu uma certa nota no Enem no ano passado e para te aproximar do 1000 no Enem 2019. A gente está nesta semana dando uma olhada na redação do Lucas, meu aluno da salinha. Já vou colocar um coraçãozinho aqui do lado, Lucas. Te dedico. E a gente vai conversar sobre uma redação dele sobre os riscos da automedicação no Brasil, ou seja, o fato dos indivíduos tomarem remédio por conta própria sem orientação médica adequada, e é muito focada esta redação, porque tem que ser, nos riscos, ou seja, é obrigatório que o Lucas apresente consequências disso. Aproveita que você está prestando atenção em mim neste instante, já assina o canal, já ativa o sininho. Toda semana temos vídeo novo. Já aproveita também e vai lá no meu perfil profissional no Instagram, @instajanarabelo, se você está vestibulando. E se você quiser ver os bastidores destes vídeos da minha vida, de basicamente o que eu faço de marmotagem por aí, você pode me seguir no meu perfil pessoal, @janarabelo. No @InstaJanaRabelo, mande dúvidas. No @JanaRabelo, mande nudes. Mentira, viu, gente? Eu sou uma mulher casada. Então vamos para a nossa redação de hoje. Ele começa já fazendo o repertório sociocultural e ele me avisa que está fazendo o repertório sociocultural usando o nome documentário. Ou seja, está usando o truque que todos os meus alunos usam de nomear a outra área do conhecimento utilizada para facilitar a vida do corretor. Então, por exemplo, o acontecimento histórico, o conceito filosófico, o fenômeno sociológico. É muito interessante que você escreva uma palavra que explicite qual é a área do conhecimento que você está usando. Ele começa assim: o documentário Take Your Pills demonstra como a sociedade do século XXI. Aqui eu vou dar, não um puxão de orelha, uma sugestão para o Lucas. Ele se esqueceu de um outro truquezinho que eu sugiro para vocês e para ele também, que sempre se dê um detalhe sobre o repertório. Então, por exemplo, o documentário Take Your Pills, aí faz aqui um aposto explicativo, por exemplo, disponível na plataforma de streaming como é um estrangeirismo, entre aspas, tá, gente? Netflix, ou o documentário norte-americano Take Your Pills. Me dá algum detalhe, alguma informação adicional, apenas para você mostrar para o seu corretor que você de fato assistiu aquele documentário, que você domina aquele repertório sociocultural. Demonstra como a sociedade do século XXI, acelerada e competitiva, funciona a partir do consumo de medicamentos sem supervisão médica. Ou seja, ele, na primeira frase, já apresenta o repertório sociocultural e já articula com o tema. Por quê? Consumo de medicamentos sem supervisão médica, automedicação. Aqui ele também apresenta uma posição explícita, ele vai caracterizar a sociedade do século XXI, falando que ela é acelerada e competitiva. Talvez para dar uma melhorada nesse nível de argumentatividade, para deixar ainda melhor aquilo que já estava bem legal, colocar um advérbio, né? Excessivamente acelerada e competitiva, funciona a partir do consumo de medicamentos sem supervisão médica. Esse contexto comum na comunidade brasileira. Muito interessante que aí ele vai fazer o recorte brasileiro que havia sido exigido lá no nosso tema. Ou seja, ele pega esse repertório sociocultural e faz a aplicação ao tema específico de que a gente está tratando. Comum na comunidade brasileira é um problema para a saúde pública. Na hora em que ele põe problema, ele já está mostrando que entende que existem riscos para a saúde pública, pois desencadeia impactos severos. Olha, mais uma palavra para retomar riscos, no que diz respeito ao bem-estar do usuário e à perda de funcionalidade desses princípios ativos. Provavelmente, o bem-estar do usuário é a consequência 1 que ele vai apresentar e perda de funcionalidade, consequência 2. Ou seja, ele optou por fazer uma tese que eu chamo de tese por problematização. O que é a tese por problematização? Já apontar porque o tema é um problema logo no primeiro parágrafo. Ele segue. Primeiramente, ou seja, ele fez uso de um marcador de coesão
que explicita a hierarquia entre os argumentos, cabe ressaltar que o uso inadvertido dos fármacos, gosto muito desse uso inadvertido, ou seja, esse uso displicente, negligente, ele mostra a opinião, isso fortalece a competência número 3 dele, que avalia a argumentação, pode gerar prejuízos à saúde. Então, provavelmente, ele está fazendo a consequência 1 que ele tinha me apontado na introdução. Segundo o filósofo Byung-Chul Han, e aí ele usa o truquezinho de escrever o nome da área. Ele falou que o cara é filósofo. Seria interessante, por exemplo, que ele colocasse segundo o filósofo contemporâneo, porque aí o contemporâneo conta como detalhe. Mas ok, isso não é obrigatório, é uma frescurinha minha. Segundo o filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, a população odierna é uma palavra chique para atual, de hoje em dia, vive sob uma conjuntura de superprodução, superdesempenho e supercomunicação. Como é visível em Take Your Pills, meu Deus, acho que vou casar e ter filhos com o Lucas, porque ele amarra um repertório sociocultural na introdução com um repertório sociocultural do desenvolvimento. Ele acaba de tornar os dois repertórios produtivos, o que implica falta de tempo, esgotamento e exaustão. Ou seja, ele estabelece quais são as causas sociais atuais para a automedicação. Isso posto, a necessidade da automedicação aparece tanto para cessar os sinais relacionados à fadiga, que dificultam a alta performance, e a alta performance está lá em superprodução, superdesempenho e supercomunicação. Tem aqui, sim, a repetição do radical super, mas é proposital. Então, é permitido. Quanto para controlar sintomas e dispensar o atendimento médico, vírgula, supostamente desnecessário. Contudo, o consumo inadequado de substâncias medicamentosas causa, porque o sujeito, na verdade, o núcleo do sujeito é o consumo, consequências consideráveis, como dependência, alterações hormonais, ansiedade, intoxicações e morte, efeitos cada vez mais comuns no cenário brasileiro. Não precisa do esses. Ele introduz uma conclusão, um resumo, a partir da vírgula. Então, tá tudo ok, não precisa do esses. De certa maneira, ele estava falando lá da consequência 1, o bem-estar do usuário. Portanto, parabéns para o primeiro desenvolvimento do Lucas. Vamos ver se ele continua brilhando no segundo desenvolvimento. Outro, sim, ele vai usar esse mecanismo coesivo, acho meio artificial. Ninguém no século XXI usa de fato a palavra outro sim, mas ok, nada errado. É importante apontar como a automedicação propicia a perda das propriedades farmacológicas dos remédios. Ou seja, ele está retomando a consequência número 2, que estava lá na introdução, a perda da funcionalidade dos princípios ativos. Isso se dá porque o uso inconsequente dessas substâncias, e aí ele está o tempo todo retomando medicação sem repetir. Ele faz a retomada por progressão temática. Então, ele retoma por remédios, substâncias, perfeitinho. Provoca uma resposta de adaptação e de resistência às suas ações, o que gera perda da importância do medicamento para o controle ou o combate às doenças às quais ou a que ele é designado. Perfeito. Aí ele vai colocar uma exemplificação para não ficar muito abstrato. Lembrar, gente, que a exemplificação é uma estratégia argumentativa muito positiva para deixar o argumento mais fácil de ser entendido. A exemplo, o uso irrestrito de penicilina, fármaco essencial para o combate a infecções, promoveu, uso irrestrito, o aparecimento de micro-organismos. Novo acordo ortográfico. Sequências de vogais dobradas ou duplicadas devem ser separadas por hífen. Micro, hífen organismos, micro, hífen ondas. Resistentes a ela, causando o surgimento de graves contaminações hospitalares por superbactérias recorrentes no Brasil. E ele ainda se dá o trabalho de amarrar Brasil, porque ele está falando de comunidade brasileira lá em cima. Perfeito, uma argumentação simples, direta, coerente, toda amarradinha, porque esse segundo desenvolvimento diz respeito à segunda consequência que estava na tese. Projeto de texto sem defeitos. Lucas, você é 0 defeitos. Vamos, então, para a conclusão.
logo. Então, ele está fazendo um marcador de conclusão. Lucas é um moço mais objetivo, ele pulou o gancho da proposta de intervenção. Lembrando, fazer aquele gancho em que se retoma todo o desenvolvimento não é obrigatório, mas fica legal, a fim de. Então, ele vai apresentar o objetivo. Primeiro critério de correção. Erradicar a automedicação no país é papel do Ministério da Saúde, agente. Realizar campanhas, a ação de sensibilização sobre os riscos dessa prática, por meio da distribuição de panfletos e da execução de ações educativas em locais públicos. E aí ele vai exemplificar. A exemplificação conta como detalhamento. Entretanto, eu sugeriria que ele fizesse mais um detalhamento. Detalha para mim por que postos de saúde e terminais de ônibus, porque são locais de maior circulação, porque são locais em que se encontram mais indivíduos de uma certa classe social, ou porque são locais, por exemplo, em que os indivíduos podem se contaminar de alguma maneira. É interessante que se justifique a escolha desses dois locais. Desse modo, e aí ele está fazendo uma conclusão do desenvolvimento, ele está fazendo uma conclusão da proposta de intervenção. Isso pode contar como detalhamento. Desse modo, será possível evidenciar para a população a importância do acompanhamento médico e as consequências relacionadas ao consumo inapropriado de medicamentos, como é evidente em Take Your Pills. Ai, meu Deus, Lucas, eu estou completamente apaixonada, porque ele conclui com o repertório que ele pôs no desenvolvimento 1 para amarrar com o Byung-Chul Han e que ele tinha apresentado lá na introdução. Então, vamos lá dar uma nota para Lucas. Competência número 5, total. Ele tem uma proposta completa. Você é obrigado a ter apenas uma completa. A segunda é se você quiser tirar onda com o corretor. Eu sugiro tirar onda com o corretor, mas não é obrigatório. Competência número 4. O Lucas ficou muito bom de coesão textual. Ele põe mecanismos coesivos em todos os parágrafos. Apesar de eu não gostar muito do outro assim, eu acho ele meio barango, mas né, barango não está na grade de correção do Enem. Ele tem dentro dos parágrafos vários mecanismos coesivos. Então, eu acho que isso daqui seria um 200. Competência número 3. Na competência número 3, ele vai apresentar argumentos ao longo do texto inteiro que, de certa maneira, efetivam o projeto de texto presente na introdução. Então, acho que isso aqui é um 200. Competência número 2. Ele fala do tema, ele tem uma tese, esse texto é dissertativo argumentativo, há um repertório sociocultural e ele é produtivo. 200. Competência 1, que é a competência de gramática e estrutura sintática, que eu me lembre, o Lucas tem mais de 2 desvios gramaticais, o que o empurra para a nota 160. Portanto, senhores e senhoras, vocês acabam de ver o Lucas tirando um 960 na redação. Se ele tira esse 960 na redação, eu tenho que fazer uma gracinha neste vídeo. De todos os vídeos que eu gravei até agora, é o primeiro 960. Ou seja, ele ganha uma estrelinha da aprovação. Brilhou? Aproveite, assine o canal, me siga nas redes sociais e, se você quiser, me mande sugestões para os novos vídeos. Vamos juntos, rumo ao 1000.